Olá, pessoal, vamos que vamos. Bom, vamos falar da nossa audição, tá? Nesse nosso livro, né? A gente continua no livro Sentindo o Mundo, e aí a gente continua ainda falando de alguns sentidos que a gente usa no nosso dia a dia. Então, olha só, é muito fascinante a gente perceber o mundo através da audição, né? A audição, ele é o nosso primeiro sentido a atuar no nosso organismo. Mesmo antes do nosso nascimento, a gente já reconhece as vibrações sonoras. O bebezinho dentro da barriga da mãe, antes dele nascer, ele já consegue perceber essas vibrações. O sentido da audição nos coloca em contato com o ambiente mediante as ondas sonoras, tá? Que são transportadas pelo ar e vão nos possibilitar entrar em comunicação uns com os outros. Porém, o nosso ouvido não é capaz de escutar todos os sons, tá? Que são produzidos no ambiente. Então, a gente tem alguns exemplos: sons muito agudos ou muito graves. Possuímos a capacidade de escutar sons entre, tá? 20 Hz e 20.000 Hz. Isso são medidas, tá? Dessas ondas de vibração, que é o som. Os sons que a gente encontra abaixo desses 20 Hz, que são chamados de som graves, eles são chamados de infrações. E os que alcançam uma potência superior a 20.000 Hz, eles são chamados, né, de agudos, eles são os ultrassons. A recepção desses estímulos sonoros é feita através de quê? Através das nossas orelhas, né? Que normalmente a gente chama ela de ouvido. Anatomicamente, ela é chamada de orelha, tá? Mas o que a gente chama de orelha, na verdade, o nome correto é pavilhão auditivo ou aurícula, que vai corresponder a uma das partes da nossa orelha. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma das estruturas bem sensíveis, né, do nosso corpo humano, porque vai conseguir detectar quantidades mínimas de energia. A função da nossa orelha é semelhante à de uma corneta acústica, capaz de favorecer a ligação, tá, de impedâncias acústicas, ou seja, passagem do som entre o meio, tá, externo, que é o meio ambiente, e o nosso canal auditivo, que vai fazer com que resulte um aumento de intensidade desse som para o nosso tímpano, que é uma estrutura que está lá dentro da nossa orelha. E, consequentemente, isso vai melhorar a nossa audição e vai fazer com que a gente, né, tenha uma localização da origem daquele som. Ou seja, se o som for lá do nosso lado esquerdo, a gente consegue captar isso e identificar de que direção ele está vindo, se é do lado direito, se é na frente, se é atrás. O nosso aparelho auditivo, ele é composto por 3 estruturas, tá? A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auditivo, que vai captar o som através dos comprimentos de ondas, tá? E pelo canal auditivo externo, que vai ser responsável pelo deslocamento das ondas sonoras, né, para as membranas timpânicas lá dentro, que é uma estrutura que está localizada dentro da orelha média. A gente ainda vai ver essas estruturas aí, tá? A nossa orelha externa, ela tem uma função de autolimpeza, ou seja, as células vão se renovando de dentro para fora, o que faz que produza, tá? Que a gente produza lá dentro do nosso ouvido uma cera, tá? E que essa cera ela seja empurrada para fora do nosso ouvido. Essa cera, a gente chama ela de cerume, tá? O nome correto é cerume. E ela é de grande importância para as nossas orelhas, porque ela protege, tá? Ela evita o ressecamento e ela vai garantir a impermeabilidade de água, ela não vai deixar que entre muita água. Aí a gente tem até uma dica aqui, ó, uma pessoa, né? Ó, o menino mostrando ali o ouvidinho. E aí, olha só, esse cerume que vai estar lá dentro do canal auditivo, ele não é, tá, para a gente tirar ele com qualquer coisa. Na verdade, é o nosso organismo que tem que empurrar ele para fora, e quando ele estiver bem quase na saidinha, a gente pode sim dar uma limpada. Então, a gente não pode enfiar qualquer coisa dentro do nosso ouvido, um objeto perfurante, porque a gente pode machucar o nosso ouvido e aí prejudicar a nossa audição, pode dar uma inflamação, né? Pode perfurar o tímpano, e tudo isso vai atrapalhar a nossa audição. Bom,
Quando chega na orelha médica, a membrana timpânica, né, o som ele vai promover uma vibração. A membrana timpânica é como se fosse um pano, uma cortina. O som chega ali, ele vibra e ele vai passar esse som para 3 estruturas ósseas que a gente tem lá dentro do nosso ouvido, que são os ossos menorzinhos que a gente tem, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Eles vão amplificar essa vibração sonora, tá? E vão transmitir ela em direção à orelha interna. Nessa nossa orelha interna existe uma região que a gente chama de cóclea. A gente vai ver ela. Ela é responsável por receber essas ondas sonoras. A cóclea, ela é um canal, tá, em formato de espiral, ela parece um caracolzinho, ela mede entre 2,5 a 3 centímetros. E no interior dela, tá, há um órgão mais espiralado, que a gente vai encontrar umas células sensoriais que vão ser capazes de perceber o som. Ali dentro, a gente encontra um líquido especial que a gente chama de endolinfa. Quando essa endolinfa ela é movimentada lá dentro da nossa cóclea, estimula essas células sensoriais e transfere o estímulo, né, lá para o nosso nervo coclear, que é o nervo auditivo. Esses impulsos eles vão ser gerados, eles vão ser enviados para o cérebro vai fazer a interpretação dele. Aí sim a gente, né, vai estar fazendo aquele trajeto, né, que é para a gente poder obter a compreensão desse som escutado, a gente poder identificar o tipo de som. Outra dica que a gente tem, por que a gente fica enjoado quando a gente está numa viagem de navio, tá? É por causa de uma confusão de informações que o nosso cérebro recebe. Os nossos olhos, os nossos músculos dizem que a gente está parado. Mas os canais semicirculares, eles vão registrar o contrário, eles vão estar se movimentando. Então, essa confusão entre os seus músculos e seus olhos entenderem que você está parado dentro do navio, né? Mas você está se movimentando, isso causa um mal-estar, por isso que a gente tem um enjoo. Então, quando a gente, por exemplo, sobe ou desce uma serra, tá, no avião, a pressão atmosférica ela vai ficar menor do que a do ar que está lá dentro da orelha média. Isso vai fazer com que esse tímpano ele seja pressionado e vai causar também um certo desconforto. Então, por exemplo, quem já viajou para Petrópolis, que é mais alto, a pressão atmosférica é diferente, a gente sente aquele apito dentro do nosso ouvido. Na parte interna do nosso ouvido, tá, da cavidade, né, interna, no tímpano, a gente encontra as janelas ovais. Então, a gente tem aqui, ó, os canais semicirculares, a cóclea que eu falei para vocês, né, que ela parece, né, um caracolzinho. Então, assim, devido a esse formato que ela tem em espiral, a gente fala que é um caracol, né? Essa cóclea, ela localiza-se, né, no osso temporal que a gente tem, e aí a gente chama isso, tá, de tuba auditiva interna, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mostrando uma parte interna do nosso tímpano. Bom, peraí. Continuando na nossa orelha interna, a gente ainda tem mais canais, né, semicirculares. A gente tem um trículo, o sacro, aonde a gente tem ali, né, que vai produzir a endolinfa, como falei para vocês, que são as células sensoriais. A gente tem algumas doenças também que podem acontecer, como, por exemplo, a labirintite, que vai ser um processo inflamatório, infeccioso, que vai comprometer aquele labirinto, então ela também provoca náuseas, zumbidos, vestígios, quando a pessoa está com alguma inflamação nesse local, tá? De uma forma mais sucinta, para a gente falar como é que a gente consegue entender o movimento do som, né, e distinguir o som, a gente tem o som, ele vai ser gerado pelas vibrações dos corpos, né? Dos corpos que eu digo, se você está batendo em algum lugar, se está ventando, aí vai bater, né? O ar vai bater numa árvore, numa parede, se a gente está batendo numa panela. Essas vibrações elas vão se propagar pelo ar e vão ser coletadas pela nossa orelha, né? Que as estreita lá para dentro do meato acústico, né? Lá no nosso canalzinho. Vai atingir a membrana timpânica, ela vai sentir essa vibração vai passar para aqueles ossinhos que a gente tem lá dentro, né? O martelo, o estribo.
Esses ossículos, o que que eles vão fazer? Eles vão transferir essa vibração lá para a janela oval, lá para dentro do líquido da cóclea. Devido a essas vibrações que eles vão receber, as partes da membrana da cóclea também vão entrar em movimento e vão puxar os pelos microscópicos das células da membrana. Nessa membrana tem os pelos pequenininhos que vão também vibrar. E aí esses sinais eles vão chegar até o nosso cérebro através do nervo coclear. Então, assim, toda essa vibração ela tem que chegar lá dentro do nosso ouvido, chegar até lá nas células para mandar essa mensagem, esse estímulo lá para o nosso cérebro, para que ele possa entender, né, interpretar esse som. A nossa orelha interna, ela possui também uma outra estrutura responsável por uma função, tá, fundamental. A gente tem os canais semicirculares, que são estruturas voltadas também para o equilíbrio e a percepção dos movimentos. Essa estrutura é preenchida pelo mesmo tipo de líquido que está lá presente na cóclea, né, a endolinfa. Quando a gente se movimenta, né, ocorre o deslocamento desse líquido e a agitação vai estimular esses nervos específicos que vão enviar ao nosso cérebro essa informação até para a gente poder, né, se localizar no ambiente, a gente poder entender onde a gente está. Bom, o ato que a gente tem de produzir a voz, ele é conhecido como fonação. O que eu estou falando aqui com vocês, ó, produzir o som da voz, isso é fonação. É por meio dessa fala que conseguimos nos comunicar com os outros seres humanos. Dessa forma, apesar de não ser considerado um sentido como a visão, a audição, o tato, o olfato, a gustação, a fonação ela é tida como uma função de relação. Ela está relacionada, por exemplo, ao sentido da audição, tá? Para produzir a voz, nós utilizamos vários órgãos. Em princípio, o ar que sai dos pulmões passa pelos brônquios, pela traqueia e encaminha-se para a laringe. Esses músculos da laringe eles vão se contrair para controlar a passagem do ar. E isso faz com que as pregas vocais, tá? Elas vibrem e aí vão produzir o som. É na boca que esses sons serão articulados, formando, por exemplo, as palavras. A língua, os lábios e os dentes são estruturas presentes também nesse processo. Aí, o que que nós temos aqui? A gente tem uma imagem mostrando, ó, o nosso ouvido, a nossa orelha, orelha externa, orelha média, orelha interna. Aqui dentro mostrando, lembra que eu falei daqueles 3 ossinhos? Ó, a gente tem o martelo, a bigorna e o estribo. Aqui nós temos, ó, a membrana timpânica. Então, como eu falei, ela parece mesmo um paninho, que ela vai receber as ondas sonoras aqui vibrando, ela vai vibrar, vai passar essa vibração para esses 3 ossinhos, que vai chegar lá, né, na nossa cóclea, no nervo coclear, para enviar tudo isso através do nervo coclear lá para o nosso cérebro para a gente poder entender. Então, aqui a gente tem a tuba uterina, auditiva, a janela oval, então cada nome, né, de cada estrutura dessa. Isso aqui seria a nossa visão dentro, né, lá da nossa cabeça para a gente poder ver, né, toda a estrutura que forma o nosso ouvido, né? Então, aqui vem mostrando, ó, a parte da orelha externa, aí aqui mais para dentro a parte da orelha média, e agora a estrutura mais lá dentro, que é a orelha interna. Então, as estruturas que compõem aqui, ó, a orelha externa, a gente tem o canal auditivo, né? Aquele túnelzinho. A orelha média, nós vamos ter o quê? A membrana timpânica. E lá na orelha interna, a gente já vai ter o quê, né? A cóclea, tuba uterina, ok? Para a gente poder entender. Por isso que é importante a gente ter um cuidado quando produzir aqui aquela cera, se a gente enfia alguma coisa aqui dentro, em vez da gente fazer com que a cera saia, a gente acaba até empurrando mais cera lá para dentro. E dependendo do que a gente coloca aqui nesse canalzinho, a gente pode perfurar o nosso tímpano e prejudicar a gente não sentir essas vibrações e não ouvir direito. Mesmo que talvez a gente não perfure, a gente pode causar alguma irritação, alguma inflamação,
Então, o correto não é a gente limpar o nosso ouvido assim. E essa cera também, ela vai ajudar, por exemplo, para não deixar entrar tanta água no nosso ouvido. Porque também, se entrar água no nosso ouvido, a água acumulada lá dentro, ela pode, né, com o tempo, dar uma infecção também. Então, a gente tem que cuidar, né, muito bem dos nossos ouvidos. Ok? Meus amores, nós vamos fazer os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. Sempre importante vocês perguntarem. Cuidem bem dos seus ouvidos. Então, meus amores, continuando falando, né, dos nossos sentidos, agora nós vamos falar do olfato. Então, assim, qual é o sentido do olfato? O sentido do olfato é aquele onde a gente consegue perceber os cheiros, a gente consegue identificar os cheiros, né, que a gente ouve, que a gente sente, né, no ar, o cheiro de um perfume, um cheiro de uma coisa desagradável, ou seja, diversos cheiros que a gente pode pegar, perceber do ambiente. O órgão que a gente, né, usa para sentir o olfato é o nosso nariz, né, as nossas narinas. Automaticamente, tá, o embriãozinho, quando está formando um embrião, esse cheiro, tá, o olfato, a nossa narina, ela vai começar a se formar para que esse bebê, né, ele consiga perceber, tá, que ele tenha essas sensações sensoriais, até mais ou menos, né, a partir da 7ª semana lá de gestação. Então, assim, ele também consegue perceber, né, sentir o mundo exterior. A gente tem algumas pesquisas que mostram que o olfato, assim como os outros sentidos, ele está alerta até mesmo antes do nascimento. Ou seja, o feto, o bebezinho dentro da barriga, ele já vai ser capaz de detectar, né, alguns estímulos desse, né, do ambiente. Aqui está mostrando o bebezinho ainda lá dentro da barriga. Esse aparelho olfativo, ele é o primeiro que vai se desenvolver anatomicamente no bebezinho, tá? Essa capacidade, né, do olfato humano, ela é bastante significativa no ser humano. A gente é capaz, tá, de distinguir milhares de odores diferentes e reconhecer várias substâncias que possuem cheiro forte, mesmo até aquelas quando elas estão muito diluídas. Porém, com o avanço da nossa idade, esse sentido, tá, da olfação, ele vai se reduzindo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho dessa capacidade, tá? Bom, o nariz, né, ele é o órgão que representa esse sentido. A gente tem as cavidades nasais, que são as estruturas responsáveis, né, em detectar esses odores diferentes das diversas substâncias. Dentro lá do nosso nariz, a gente tem as células que a gente chama de células olfativas, tá? Elas vão se ligar a um nervo olfatório, tá? Esse nervo olfatório, ele vai transportar, tá, essa mensagem lá para os nervos cranianos, para que o nosso cérebro possa identificar qual é o tipo de substância. Essas percepções, elas vão se dar através, tá, do que a gente chama de quimiorreceptores do epitélio olfativo. Quimiorreceptores são estruturas que vão estar localizadas lá no alto da nossa cavidade nasal, que vão fazer com que a gente consiga perceber esses cheiros. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem mostrando a parte interna, ó, aqui a nossa fossa nasal. Aí, aqui dentro do nariz, a gente tem, ó, os nervos olfatórios. Esses nervos olfatórios, eles têm aquelas estruturas, né, quimiorreceptoras, que vão perceber esse odor, essas partículas, né, do cheiro, e vão mandar todas essas mensagens para chegar até onde? Lá no nosso cérebro, tá? Lá no nosso bulbo, uma região que a gente tem lá no cérebro, chamada de bulbo olfatório, que aí ele vai identificar qual o tipo de cheiro que a gente está sentindo. Se é um cheiro agradável, se não é um cheiro agradável, e também até para a gente relembrar, eu já senti esse cheiro em algum lugar. Esse sentido olfatório, ele vai se processar inicialmente lá na mucosa que recobre as nossas cavidades nasais, lá dentro, tá? Que vai constituir o epitélio olfatório.
Esse epitélio ele possui cerca de 20 milhões de células sensoriais. Essas células elas têm uns cílios, ou seja, assim, uns pelinhos olfatórios, onde eles vão ficar mergulhados numa camada de muco, tá? Que reveste a mucosa olfativa. Um muco amarelado, né? Aquele muco é uma secreçãozinha, tá? E vão ser considerados, né, receptores. Então, assim, a parte celular vai ser estimulada por contato com as moléculas aromáticas dissolvidas no ar. Quando essas moléculas, né, quando esse cheiro presente no ar se propaga ali pelo muco, ou seja, passa ali pelo muco, eles vão chegar até os pelos olfativos e assim vão gerar impulsos que vão ser mandados lá para o nosso cérebro para a gente poder conseguir, né, identificar qual é aquele tipo de cheiro. Então, aqui vem mostrando novamente, ó, a nossa fossa nasal, aqui é a cavidade nasal. Lá dentro a gente tem, ó, o seio frontal, às vezes a pessoa quando tem sinusite, é isso aqui que fica inflamado. Aqui dentro a gente tem várias estruturas que vão fazer com que a gente perceba que, né, produza esses mucos até chegar lá no nosso cérebro essa mensagem. Aqui já é a nossa parte da garganta, né? Por isso que a gente vê que o nosso olfato ele está ligado com o nosso sentido da gustação, que é do paladar. A gente tem uma certa ligação. A gente só consegue sentir o gosto porque a gente sente o cheiro, tá? Se a gente não sentisse o cheiro, a gente não ia sentir o gosto. Por isso que quando a gente está resfriado, que a gente produz muito muco, acaba que impede que essas células percebam esse cheiro do ambiente, e aí, se não percebe o cheiro, a gente não sente o gosto direito. Então, quando a gente está resfriado, a gente produz muito muco, muita secreção, e aí a gente não consegue perceber, né, o olfato direito. Bom, comparando o nosso olfato com o de outros mamíferos, o olfato humano ele é pouco desenvolvido, tá? Mas a gente está fazendo uma comparação com outros. Ainda assim, a gente consegue identificar vários cheiros, mas ainda ele é, né, mais reduzido do que o de outros animais. Outros animais, eles percebem esse cheiro muito distante, né? Por exemplo, o cachorro, ele sente o cheiro de uma pessoa, a pessoa não está nem perto, já está bem distante, ela consegue. A gente não tem essa eficácia toda. Então, olha só, o funcionamento do nosso olfato, ele vai ocorrer de que forma? A gente vai fazer um movimento da inspiração, o ar vai entrar pelo nosso nariz, vai atingir as células olfatórias, que são estimuladas por moléculas aromáticas, né, o que a gente, né, o aroma que está no ar, vai enviar esse impulso, ele vai ser enviado para o nosso cérebro, aonde vai ser produzida as sensações do odor. Ou seja, é onde a gente vai produzir, a gente vai interpretar que tipo de odor é aquele, se é um odor bom, se não é um odor bom, tá? É importante salientar que devido à sensibilidade das células olfativas, quanto maior o estímulo, maior a intensidade do odor. Então, essa sensibilidade que as nossas células têm, quanto mais forte tiver aquele odor no ambiente, a gente vai perceber ele com mais intensidade. Tem uma dica, ó. Da mesma maneira que há pessoas, né, com ouvidos treinados para identificar sons de maneira mais precisa, existem pessoas também com extrema sensibilidade aos odores. É o que acontece, na verdade, né, é que o cérebro dessas pessoas tem uma habilidade mais perspicaz para recordar cheiro. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade muito maior para perceber esses cheiros, elas são treinadas, né, para isso, enquanto outras para identificar som. Existe a perda parcial do olfato. Quando a pessoa perde o olfato parcial, ela não perde total, a gente chama de hiposmia, tá? Isso é a capacidade, né, de perder o olfato, mas mais ou menos, não perde totalmente. Quando a pessoa perde totalmente a capacidade de sentir o cheiro, a gente chama de anosmia, tá? Na população mundial, 20% em geral apresenta, às vezes, esse tipo de deficiência, né? Bom, de um modo geral, para a gente proteger o nosso olfato, é preciso a gente manter uma correta umidificação das fossas nasais, né? Assim como evitar também a exposição, por exemplo, ao fumos, outros poluentes,
que é o fumo? A fumaça do cigarro, né? Outros poluentes que ficarem no ambiente, outros cheiros que são muito fortes, pode pegar, danificar essas nossas células. Também é importante a gente evitar o uso de vasoconstritores nasais, conhecidos vulgarmente, né, popularmente, como as gotas para o nariz. O uso, né, dessa medicação sem uma recomendação médica pode causar, por exemplo, uma rinite medicamentosa. Ou seja, em vez da pessoa usar aquele líquidozinho para melhorar, para descongestionar o nariz dela, acaba que com o tempo ela acaba prejudicando, causando problema na fossa nasal dela, tá? E aí pode fechar, né, as fossas nasais, pode contrair os vasos sanguíneos. Então, isso vai acabar causando um efeito lá no organismo. Pode também, olha, causar uma arritmia no coração, o coração começar a bater, né, diferente, desenvolver o quadro de taquicardia, que é essa aceleração, um aumento da pressão arterial, entre outros problemas, né, que a pessoa pode ter. A gente tem alguns testes que vocês podem pegar e fazer, tá? Aí vocês vão dar uma olhada aí no livro, se vocês conseguirem fazer alguns testes, beleza. Depois disso, o que a gente vai fazer? Vai responder as questões, e aí, surgindo alguma dúvida, vocês vão perguntando. Muito carinho também com as suas fossas nasais, que é para você não ter esse problema, né?